Shalom, mulheres e homens de Deus. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Fé, um projeto nascido no coração de Deus para impactar as nossas vidas. E neste primeiro episódio muito especial, eu tenho a honra de apresentar aquela mulher que foi chamada e que deu sim ao chamado de Deus para este impactante projeto. Ela, que é Edna Difakikola. Ela que então é a idealizadora deste projeto Pod Fé. Tenho muito gosto de ser aqui, entrevistá-la, Edna. É uma honra para mim agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e poder conhecer um pouco da tua jornada, conhecer um pouco do teu caminhar com Deus e da tua transformação enquanto mulher de Cristo. Edna, partilha conosco quem é a Edna. Muito obrigada, Jagora. Obrigada eu, Tanísia, por ter aceito o nosso convite, o meu convite. Deus abençoe muito você, não é? Como assim disseste, sempre dizes a obediência. Nós, quando aceitamos Jesus como nosso único Salvador, nós temos que ser obedientes. A obediência destrava, a obediência salva, a obediência pura. Então, meu nome é Edna Kikola. Eu tenho muito prazer de estar aqui, por obediência a Deus, não é? Para então começarmos esse lindo e magnífico Pod Fé, que sei que vai transformar muitas vidas, não só aqui em Angola, como nos 4 cantos do mundo. Yes, é verdade. Edna, diz-nos uma coisa, é mãe, é esposa, conta-nos um pouquinho aqui do seu percurso de fé. Graças a Deus, uma das bênçãos que eu tenho é ser mãe. Amém. Eu sou mãe, eu sou esposa, Amém. eu sou filha, eu sou neta, eu sou nora e me considero uma mulher super abençoada. Amém. Não é? Com 40 e tal anos, com a graça de Deus, com muita saúde, sou empresária, não é? E com muitos ofícios, uns que eu já conheço e outros que eu sei que o meu bom Deus vai me mostrando consoante no meu tempo de vida que eu tiver aqui nessa terra. Amém, amém. Edna, conta-nos um pouco de onde é que surgiu este projeto Pod Fé. Mas muito mais do que onde, como, em que momento da sua jornada com Deus, em que momento da sua vida você ouviu Deus dizer para criar esse projeto? Como é que foi este percurso de ter certeza? Porque nós ouvimos muitas vozes, não é? Como é que teve certeza de que é um projeto enviado por Deus? Olha, graças a Deus, pelo aquilo que eu vivo desde que eu recebi Jesus na minha vida, não é? Pela conexão que eu tenho, por adorá-lo em espírito e em verdade, graças a Deus ele me brindou com essa sensibilidade de lhe ouvir e de sentir. Esse projeto Pod Fé surgiu sensivelmente 4 meses, se não 5 meses, que eu estava no meu quarto. Depois do banho eu tenho essa conexão com ele que eu adoro e não quero perder, é magnífico. Espero que vocês chegam a esse nível, a esse ponto de ter essa conexão, de ouvir e sentir Deus, porque é prazeroso. Depois do banho eu me vestia e os meus filhos já sabem, já conhecem esse meu lado, já não questionam muito. A minha filha ouviu-me a rir, por quê? Porque Deus falou comigo e disse, e eu ouvi a palavra podcast, não é? Podcast. E eu matei-me de rir, podcast. Porque eu tenho essa intimidade, eu mato-me de rir com as coisas que ele fala. Sim, então a minha filha ouviu-me a rir e sabia que eu estava sozinha no quarto. E pergunta, mamãe, estás a rir do quê? Porque Deus falava comigo nessa altura, dizia assim, podcast. E eu matava-me de rir, mas podcast não passava pela minha cabeça, porque eu sou virada a outra área e tudo mais, e eu matei-me de rir, eu expliquei à minha filha. E então depois eu tive que sair com o meu filho mais velho, e eu meti-lhe a questão. Eu disse, olha filho, já viste, Deus disse que eu tenho que fazer um podcast.
E ele assim a questiona, não, mas nesse tempo tu tens que estar focada nessa tua área empresarial e tudo mais, tens que alugar sítio, tens que alugar Y. E eu olhei para ele e eu disse, ok, vamos falar isso depois. E lá o tempo passou. E Deus confirmou. Tem uma pessoa que eu respeito muito, que é muito meu amigo, também espiritual, e na qual eu converso. Tivemos o prazer de nos encontrarmos 2 dias depois e eu meti-lhe a questão. Eu disse, olha, Deus falou comigo, me falou do podcast, mas eu não sei como é que vai ser, onde é que eu vou fazer? E ele respondeu-me, começa onde você está. E ao dizer assim, começa onde estás, por incrível que pareça, eu senti paz. Por que eu senti paz? Porque ele está na mesma conexão, na mesma vibração que eu, que é espiritual. Então eu senti tanta paz, tanto que naquela altura onde nós estávamos, ele descrevia os sítios. Olha, podes fazer aqui, podes meter aqui. E eu senti paz. E então aí comecei a amadurecer esta mesma ideia do podcast, que graças a Deus saiu do papel, saiu da imaginação, daquilo que é só na mente, e hoje é um fato real, é uma realidade. Nós estamos aqui hoje, né? E soubemos que vamos impactar vidas. Vamos, sim, senhora. Não percam nenhum programa. Edna, pronto. Como é que foi montar e encontrar este nome, Pod Fé? Que deixa-me aqui dizer que caiu muito, muito bem. Além do pod ser do podcast, é também o pod de poder, ou seja, a fé é sim possível. Esta é a leitura que eu faço, não é? E o fé ali, o que a fé simboliza para a sua vida? Olha, começando pela primeira pergunta, um nome. Eu tenho um cadernozinho de apontamento, onde eu fico no meu secreto, fico sem apontar. Ele falava comigo. Inclusive, estava a mandar os nomes dos convidados. Porque assim, até os convidados, ele é que me dá o nome. Amém. Convida isso, convida fulana, convida não sei o quê. Convida e mete bom. É uma certeza. E depois eu pulei para os convidados e fiquei assim, perguntar, e o nome? Qual será o nome? Veio alguns nomes na minha mente. E depois a minha filha entra no quarto. A minha filha, a segunda filha. E eu pergunto a ela, filha, eu estou aqui, o nome, qual será o nome? Citei-lhe alguns nomes e assim, de repente, na boca dela, a minha filha Juliana, ela disse, mamãe, por que não pode fé? Já que você tem essa fé, já que você você respira fé. A palavra de Deus, fé. Por que não pode fé? De novo, uma paz, porque o que de Deus traz paz. Foi o que eu senti, uma paz no meu interior. Eu disse, pronto, já não procuro mais pode fé. E ficou pode fé. Graças a Deus. E dizer que sem fé nós não somos nada. Não somos nada, nada, nada sem fé. A minha vida é voltada na fé. Exatamente, porque ouvindo-te que Deus falou contigo a sair do banho, testemunhou, confirmou com um amigo, depois no teu secreto, no teu quarto de guerra, foste falando os nomes, os convidados. Ouvindo, conseguimos perceber que há uma comunhão, que há uma intimidade com o Pai. Sempre foi assim. Onde é que surgiu esta intimidade com o Pai? Quando foi a primeira vez que ouviu a voz de Deus? Quem era a Edna de antes? Faça-nos aqui perceber, porque é bonito de se ver que Deus está presente no seu dia a dia. Olha, na verdade, essa comunhão começou muito antes de eu me considerar convertida, muito antes do batismo. Por quê? Porque aquela frase que diz assim, Deus nos conhece antes mesmo do ventre da nossa mãe. Isso tem a ver com propósito, eu costumo dizer isso. Tem a ver com propósito. Muito antes de eu aceitar Jesus, em espírito e verdade, como meu Salvador, nós já tínhamos essa comunhão. Eu já falava com Ele. Ele já me mostrava as coisas. Então, por isso é que depois da minha conversão, depois do batismo, essa comunhão só intensificou. Eu vou testemunhar aqui algo muito rápido. Eu não era esta Edna que sou hoje, não é?
Quem me conheceu há uma década atrás pode dizer assim, uau, cuidado com essa senhora, ele é muito estressada, ele é muito nervosa, ele é muito isso, ela não leva desaforo para casa. Mas Cristo Jesus me mudou. Amém. Cristo Jesus me moldou e eu fui transformada. Ainda não terminou, sei que ainda não terminou essa transformação, fui transformada. Eu consumia álcool antes do batismo. A partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único Salvador, desde a água do batismo, ele arrancou a bebida. Era como se eu tivesse lá dentro da água e ele sussurrasse assim no meu ouvido e perguntasse: o que é que você quer que eu arranque agora? Pede que eu arranque. E eu dissesse assim: arranca isso. E saiu o desejo da bebida. Nunca mais meti álcool na minha boca. Então, desde aí, da água do batismo, começou uma caminhada magnífica. Eu gosto muito. A intimidade começou, aumentou. É necessário que nós estejamos com Cristo Jesus com os dois pés assentes no chão. É necessário que para essa comunhão existir e continuar a ser fortificada, que nós adoramos Jesus em espírito e verdade. É necessário que nós perdoamos. É necessário que nós amamos o próximo. É necessário para que nós sejamos uma nova criatura. Porque sem isso, não tem como ter comunhão. Edina, é tão bonito ver a tua transformação. É tão bonito, sobretudo, ver a tua intimidade com Cristo. E uma das coisas que falou e achei muito bonito e muito pertinente, sobretudo no tempo em que nós estamos, é que a teus filhos, não é? Participam e são boca de Deus para a tua vida. Mas quando uma criança consegue dizer: mãe, como estás sempre aí, como és uma mulher de fé, então fica a pó de fé. Como é que foi? Como é que tu consegues carregar Deus até para os teus filhos, para a tua casa, para os teus amigos? Que ações? O que é que as mulheres que nos ouvem neste momento, eu acredito que muitas se perguntam: eu falo com Deus, mas Deus não me ouve. Eu também quero. Mulheres que estão a lutar há anos com vícios, com defeitos, com dificuldades, mas que não conseguem ter esta transformação. Qual é o segredo, Elina? Que passos, que ações teve que tomar para hoje experimentar esta transformação em Cristo Jesus? Olha, é o que eu já disse. Primeiro eu posso aceitar Jesus em espírito e verdade. Água do batismo, ser batizada nas águas e no espírito. E não parar por aí. Não é? Não parar por aí porque é necessário um processo. Respeitar o Exatamente, processo. respeitar um processo. Não é da noite para o dia. Se começa a ter uma intimidade profunda com Deus, não é? É necessário nós largarmos, como já disse, vícios. É necessário nós trabalharmos o perdão, trabalhar o perdão, porque eu sempre fui muito durona mesmo. Eu sempre fui muito durona, a ponto de dizer assim à minha mãe: mamãe, não gosto de fulano. Não gosto que me faça. Eu sempre fui tão durona, a ponto de chegar as pessoas e dizer assim: eu não me cumprimenta porque eu não gosto de ti. Não gosto de ti. Isso é interessante, Edina, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu sou sincera, mas a Bíblia diz: ser de manso, como o vosso Pai é. Então podemos ser sinceras, mas não agredir os outros. Eu agredia as pessoas, eu era deselegante e achava que aquilo eu sou assim. Eu sou mesmo assim, ninguém me pisa no calo, ninguém me faz isso, ninguém me faz porque eu me levo desaforo para casa. Não era o meu verdadeiro ser. Aquele era um ser que, posso assim dizer, que o diabo tentou implementar em mim. Depois de eu espizinhar praticamente as pessoas, ainda batia no peito e aí eu falei, ela me sentiu. E o diabo batia a palma, porque naquela altura eu estava a representar bem o diabo, não é? Muito forte. Naquela altura eu estava a representar bem o diabo batia palmas. Mas não era aquele o meu propósito. Não era este o meu propósito. Deus não nos chama para destruir, Deus não nos chama para aumentar dores intencionalmente, porque enquanto seres humanos
vamos muitas das vezes magoar o próximo, mas não pode ser intencional. E aqui falou muito bem, estava a representar bem o inimigo. Portanto, as nossas manas, nossos manos que estão em casa, talvez se reveja aqui neste perfil que a Edna tinha. Conseguimos perceber que não há Deus neste ato. Não há Deus nesta atitude. E Edna, quando Deus começou a mudar, como é que foi este choque, esta resistência? Quando eu conheci Jesus, para além dele mudar esse ser que era horrível, posso assim dizer, porque quando eu fecho os olhos e me lembro de quem eu era, eu sinto tristeza. E peço todos os dias a Deus, não é? Que me perdoe e que localize as pessoas na qual eu feri, não é? E faça com que essas pessoas também me perdoem. Amém. Eu comecei a ser moldada, comecei a mudar, comecei a ler mais a palavra, que é necessário, não é? Comecei a ler mais a palavra, comecei a ter mais momentos de intimidade com Deus. Deus por si só começou a fazer uma limpeza no meu meio, começou por tirar certas pessoas que me influenciavam a fazer o mal, nesse caso, agir de uma maneira não muito errada, aqueles amigos do corpo, não é? Deus também foi removendo. Eu sempre fui uma esposa muito agressiva, costumo falar muito este ponto, em qualquer meio, sempre fui uma esposa muito agressiva. Eu era tão agressiva ao ponto do meu marido uma vez se ajoelhar e pedir que eu fosse à igreja. Uau! Sim, ajoelhar e pedir que eu fosse à igreja, porque nós estávamos num momento de conversa, de harmonia, e houve uma situação que não era para tanto, que o telefone tocou, e eu fiquei tão nervosa em querer saber quem é que estava a ligar. Eu era assim, muito explosiva, que tinha uma taça na minha mão e eu parti a taça. Meu Deus! Eu peguei a taça, o momento estragou automaticamente. O momento que era de relaxo, estragou. Peguei na taça e machuquei a taça e partiu na minha mão. E daí meu marido ficou tão assustado, ao mesmo tempo tão triste, que ele jurou-se para mim: por favor, minha mulher, vai à igreja, procura uma igreja. Meu Deus! Porque quando você fica nervosa, você não dá conta. A tua voz fica toda grossa, os teus olhos ficam vermelhos. É uma questão de possessão, posso assim dizer. Eu era várias vezes possuída e não dava conta. E batia no peito que aquele era o meu ser. Não era o meu ser. Mas quando eu conheci Jesus, aí que eu descobri que não era o meu ser, porque veio a mansidão, veio o amor. Ele me localizou de uma tal maneira que eu fui mudando. Por etapa eu fui mudando. Limpando, não é, as pessoas que me faziam mal, meditando a palavra, perdoar mais, ouvir mais os outros. Né? Foi fácil, Edna, diz-me uma coisa, porque às vezes nós falamos assim, perdoar, ouvir mais, é fácil perdoar. Não, não é fácil, é duro. Porque às vezes as pessoas nos ferem tanto, nos machucam tanto, mas com Deus tudo é possível. No ato de nós meditarmos, no ato de nós reconhecermos que somos falhos, que também falhamos, que também machucamos certas pessoas, aí vem esse amor, aí vem essa vontade de você poder perdoar, principalmente quando há sede de você se conectar mais com Deus. Intencionalidade nossa, sim, em querer crescer. Crescer perante a Deus. Quando há essa sede, quando há essa vontade de você dizer assim: Senhor, eu quero mais de ti, me enche mais. Uau. Cada vez que Ele vai te enchendo mais, o que acontece? Ele vai limpando as coisas imperfeitas. O mais dele limpa, não é? O sujo. Faz com que você se torne doce. Faz com que você se torne amável. Eu depois tive a oportunidade de me encontrar com pessoas que, por acaso, nunca mais tinha visto. E as pessoas reconheceram doçura no meu falar. E perguntavam: és tu mesmo? Não, não é. Essa é outra pessoa. Sou eu mesmo. Pessoas estas que ficaram a saber que eu também conhecia a Maria, a Joana, e diziam assim: tu és amiga da fulana? Cuidado, não estamos a falar da mesma pessoa. Porque eu já tinha na altura pessoas que me defendiam.
Amém. Porque são pessoas que me conheceram depois da conversão. Amém. Depois de aceitar Jesus. Uhum. Então, as pessoas que me conheciam no tempo do mundo, do tempo que o diabo me usava, vinham, né, as me conheciam assim, eram livres de questionar e de dizer quem eu era. Mas já ia aí uma influência, não é? Diziam, não estamos a falar da mesma pessoa. Porque esta pessoa que eu conheço agora, ela é mansa, ela é amorosa, ela me escuta, ela me abraça, ela me ajuda. Amém. Ela passa a palavra, ela evangeliza, ela me ajuda na oração e jejum. Ela vai me mostrar o caminho para eu ser mais próxima de Cristo. Então, não estamos a falar da mesma pessoa. Uau, uau. E para isso é que Deus nos chamou, não é? Porque, humanamente falando, como pode justificar alguém que tinha esta personalidade muito forte, mas que acabava por machucar as pessoas, e hoje se transformar numa mulher doce? Humanamente não se justifica. Aí é que Deus nos chama para mostrar que é possível. Portanto, você que está em casa, que nos ouve, que talvez você até se identifica com alguns comportamentos que a Edna citou que tinha, agressiva. Nós mulheres, por natureza, queremos ser possessiva em nossos relacionamentos. Pensamos que vamos resolver as coisas controlando o marido, exigindo o marido. Tem um episódio, Edna, que também precisa aqui ser dito sobre o seu casamento, porque muitas mulheres e o inimigo, sobretudo, usa-nos bastante no lar. E a Edna tem muito. Eu vou puxar mais sobre esta mulher que tem muita experiência sobre relacionamento, mas é importante que vocês percebam que toda dificuldade, todo comportamento é possível ser transformado em Cristo Jesus. E nós aqui vimos que a Edna teve de cultivar. Não foi do dia para a noite. A Edna teve que gastar tempo em Deus, gastar tempo em oração, gastar tempo em jejum. E é um momento fantástico que disseste que pediste a Deus para te encher. Porque na verdade é isso. Quanto mais nós nos enchemos de Cristo, mais o nosso eu, as nossas capacidades, as nossas ilusões vão saindo. Porque é como um copo. Se nós já estamos vazios, cheios de nós, não há espaço para Cristo. Mas quando nós dissemos assim, Deus, eu tiro tudo de mim para ser cheia de Ti. E aí podemos ver a imagem e semelhança de Cristo, que é essa imagem que a Edna hoje transmite. É verdade. Eu tenho um episódio, é um ponto aqui que eu aproveito. Eu sou empresária, eu tenho uma rede de cabeleireiros, eu e meu esposo. E eu passei num processo muito duro, muito doloroso, para que realmente esse projeto se concretizasse. Por quê? Por causa da dureza que eu carregava no meu coração, não estava pronta. Porque às vezes nós queremos que Deus faz já. Às vezes nós recebemos uma profecia, ok, nós queremos, essa profecia vai ter que se cumprir daqui a uma semana, daqui a um mês, mas nós não estamos preparados para receber a profecia. Yes. É necessário nos preparar, nos capacitarmos. Era um projeto que supostamente ia abrir em na nossa mente 3, 6 meses, por aí 8 meses. Mas Deus disse, eu não vou te dar esse projeto em 6, 8 meses, porque você não está preparado. Você ainda não tem o amor. Eu não vou te dar só funcionários, eu vou te dar filhos. Yes. Eu vou te dar irmãos. Eu vou precisar que muitas vezes você engole um bocadinho o teu sofrimento para você ouvir o texto. Porque nós estamos aqui para servir. Yes. Então, o que eu fiz? Eu tinha muito em mente de que esta bênção, que quando eu recebesse essa bênção, eu ia esfregar na cara das pessoas que me humilharam. É um outro sinal que faz com que a bênção não chegue. Então, Deus disse, ok, já que você, aquele que são daqui, já que você tem isso no teu coração, que você vai esfregar, né, na cara daquelas pessoas que te humilharam e você não percebeu que aquela humilhação fazia parte do propósito, então você vai estar a girar até eu ver que você está preparado. Yes. Demorou por aí 3 anos.
De 6 a 8 meses de previsão do homem, Uhum. para Deus, por falta de preparo, Uhum. por falta de amor, por Uhum. falta de caráter, Humildade. no coração, porque é necessário nós sermos humildes para receber aquilo que vem da mão de Deus. Yes. E tem verdade que diz que bênção é aquela para abençoar as outras pessoas. Será que essa bênção vai abençoar as outras pessoas, vai ajudar as outras pessoas? Ou é para benefício próprio? Para ego, exaltação do seu eu. Sim, sim. Aí eu fiquei num deserto de 3 anos. Eu fui pisada, eu fui machucada. Até eu dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade, Deus me aqui, Senhor. Senhor, se você me der, Pai Santo, eu estou aqui. Não será para o meu ego, mas será para ajudar aqueles que precisam, será para ajudar os teus filhos, será para ser conectada com pessoas que fazem parte do meu propósito. E assim eu entreguei o meu negócio na mão de Deus. Entreguei a minha vida, não só a minha vida, como o meu negócio e tudo que eu faço na mão de Deus. E Deus começou a destrancar as portas quando realmente Ele viu que eu aprendi a lição. Yes. Porque muitas situações que nós passamos de humilhação, seja no lar, não é para nós pagarmos pela minha vida. É para nós aprendermos alguma coisa, porque nós aprendemos sempre algo. Muitas vezes é para nós não fazermos. Eu não aceito fazer nada do que me fizeram no passado, de mal nos meus funcionários, eu não aceito. Não aceito. Tudo de mal que me fizeram, eu deitei fora. Faço bem, faço amor, entrego o amor. Ressignificância. Exatamente. E aí continua, Deus continua a falar comigo, Deus continua a habitar na minha vida, Deus continua a me prosperar, Deus continua a me conectar com os amigos dele, com pessoas que fazem parte do meu propósito. Porque até isto nós temos que pedir. Senhor, me apresenta os teus amigos. Eu vou anotar. Tirei notas, pessoal. Me apresenta os teus amigos. Os amigos de Deus são os filhos, são aqueles que têm um propósito. Olha, então, é muito bonito, sobretudo de ver este propósito nesta jornada, porque muitas das vezes nós nos enganamos a pensar que aceitamos Jesus vai ser uma vida boa. Na verdade, é só o início de uma jornada sem o nosso eu. E a Edina aqui falou que Deus até promete, e a Bíblia diz que eu tenho planos, e planos maiores que os vossos. Mas, para que esses planos aconteçam, é preciso que nós estejamos no centro da vontade de Deus. E não só, é importante que tenhamos a intenção certa. A Bíblia, quando diz que pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, é porque pedimos com a intenção errada. De mostrar, de ter vanglória sobre nós. E Deus nos chama, de facto, para servir. E vejo aqui alguém que tem experiência. Porque é muito fácil falar sem experiência. Mas a Edina está aqui a partilhar conosco coisas boas e coisas más. Coisas duras e coisas que foram bênçãos. A ser muito real aqui conosco. Para mostrar que todos nós, na verdade, somos seres humanos. E Deus está aqui para todos nós. Todos nós. Deus pode nos tirar do A e nos colocar no B. Desde que nos despojamos para Ele. Edina, hoje, se for a olhar a trajetória toda que teve, vamos assim dividir. Qual será o segredo? E depois, que conselho daria a Edna há 10 anos atrás para chegar a esta Edna que está aqui? Qual é o segredo, primeiro? Para chegar até aqui. Exato. Acho que isso é mais fácil. Para chegar até aqui, eu acho que quem me conhece lá em casa já vai responder por mim. O segredo é Jesus. Jesus. O segredo é a conversão, aceitar Jesus, mudar de espírito e abandonar o mundo. O mundo não tem nada, sabe? O mundo não tem nada. Eu posso classificar assim. No tempo em que eu estive no mundo,
eu era simplesmente escravo. A minha vida não tinha sentido. Sem falar em termos da aparência, porque o Espírito Santo renova, o Espírito Santo traz brilho. Eu com 30 e tal anos, na altura, 20 e tal anos, parecia que eu tinha 40 e tal. Toda empapuçada, sem brilho, sem nada. E hoje eu adoro me ver. E essa conexão com Deus, não é por incrível que pareça, tem vezes que Ele me manda ir ao espelho. Vai ao espelho. Às vezes eu estou assim, de biquíni e sutiã. Ele diz, vai ao espelho. E eu obedeço, eu vou ao espelho. Ele pergunta, gostas do que está a ver? Eu respondo, gosto, pai, adoro. Eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo. Porque olhando lá no passado, não gostava. Não era nada perante a isso que eu sou. Eu me adoro. Eu adoro ser filha de Deus. Eu adoro essa mulher que foi transformada por Cristo Jesus. Mas é necessário que nós adoramos em espírito e verdade. É necessário que nós não tenhamos um pé dentro ou de fora. Ou é Cristo, ou é o Cristo. Sim, para Ele, para nós. Para as coisas realmente começarem a fluir, não podemos misturar o mundo e Cristo. Não é? Você recebeu Jesus como teu Salvador, mas ainda faz fofoca, mas ainda trai, mas ainda tem amizades que não te levam a lado nenhum, não é? Mas ainda odeia a cunhada, ainda odeia a sogra. Então, é muitos fatores que fazem com que realmente uma renovação não aconteça. Acontece. Não é? Depois vai ter comparação. Como é que a irmã fulana ainda agora que entrou na igreja já está assim, eu há 10 anos continuo assim? Há esse tipo de comparação. Mas também frisando muito, um bocadinho, que a nossa transformação muitas vezes não depende de igreja, mas depende do secreto que nós temos com Deus. Depende do tempo que nós tiramos para Deus, para estarmos com Deus, não com o homem. No ato de nós nos entregarmos e procurarmos buscar uma comunhão com Ele no nosso secreto, Ele vai nos indicar quem é o pastor certo, quem é a igreja certa, quem é a irmã fulana certa. Aí Ele vai nos revelar tudo aquilo que está oculto. Mas para isso, não é a igreja que mostra isso. Não sou nada contra a igreja. É necessário nós termos o nosso secreto, o nosso momento com Deus, buscarmos uma comunhão direita com Ele. Temos intimidade direita com Ele. Porque muitos hoje dão mais ênfase nos pastores do que a Deus. Numa madrugada, por exemplo, tem um sonho mau, a primeira pessoa que vão, em vez de ajoelhar, a primeira pessoa que vão ligar é o pastor. Ela acabou de ter uma batalha espiritual, um sonho negativo. Ah, não, pastor, não, ajoelha. Busca o teu pai no secreto, ele vai te mostrar, vai te dar força. Não é? Até porque o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, com gemidos e gemidos. Então, por que nós não buscamos por Ele? É necessário, para tudo isso acontecer, tudo isso que acontece na minha vida, estar a acontecer ou estar a viver essa fase da minha vida, foi necessário eu me trancar no secreto e buscar primeiro uma comunhão com Deus. Teve aí a fase do Covid, ok. O Covid para as pessoas olharem para dentro, para Deus peneirar. Muitos ficaram. As igrejas fecharam. E muitos que iam na igreja porque gostavam da pregação do pastor, gostavam da estrutura da igreja, ficaram no mundo. E comigo foi o inverso. Eu tive mais comunhão com Ele. Eu juntei mais os meus filhos para mim. Eu fazia os meus cultos em casa com os meus filhos ao domingo. E depois do Covid passado, alguns irmãos iam lá, alguns irmãos da minha congregação, bater a porta, pensar que a irmã fulana caiu. É que depois eu fiquei viciada na conexão, na comunhão que eu tinha com Ele. Porque aí muita coisa começou a acontecer. Comecei a ouvir mais e mais a voz dEle. Então, é necessário para que realmente tenhamos frutos, não é? Tenhamos um diferencial na nossa vida. As pessoas olharem para nós e dizerem, uau, eu quero ser como ela. É necessário entrar em secreto. Fechar a porta do nosso quarto. Buscar a essência, buscar a voz do Pai. Silenciar a voz do mundo. Silenciar a voz do homem. E dizer aqui, eis-me aqui, Senhor, só por a tua me usar. E procuramos saber qual é o nosso propósito. Muito forte, Edina. Muito forte. E fica aqui aquilo que muitas pessoas perguntam.
Pesquisas mostram que o homem, seja um humano, brasileiro, europeu, não importa, mas é uma pesquisa internacional, que a maior dúvida, o maior questionamento do ser humano é sobre o propósito. E eu costumo dizer, se eu tiver algum problema do meu telemóvel, imaginemos um iPhone, algum telefone, eu tenho que levar ao fabricante. O fabricante, melhor que ninguém, vai me dizer, olha, este telemóvel está com este problema, arranjar, deve ser mexer ali, tirar ali e mudar o telefone tal como ele esteve. Então, quando nós tivermos dúvida sobre o nosso propósito, não é na amiga que vamos buscar a resposta. Não é no mundo que nós vamos buscar a resposta. Não é mesmo no marido, porque muitas das vezes as mulheres surpreendem, tornam os seus maridos como seus deuses e querem esquecer-se de si, não é? Então o segredo está em Deus, mas para que Deus nos revele, aqui está o segredo que nos revelou, é importante ter tempo com Deus. Eu vou tocar no assunto, fez me lembrar uma história que eu passei, uma vivência, onde que não deixa de ser um testemunho, que a Tunísia disse que muitas mulheres têm os seus maridos como deuses, cuidado. Cuidado porque principalmente aquelas mulheres que têm um propósito, não é? Que estão a abafar, estão a fugir do seu propósito, não é? Enaltecendo mais os maridos, meterem os maridos num pedestal e Deus num outro. Tinha uma situação no início de quase todas as relações, não vou generalizar, um momento um bocadinho difícil que eu estava vivendo na minha vida, e que eu já era batizada, já tinha recebido Jesus como meu único Salvador, em que praticamente eu peguei Deus e encostei um bocadinho para o canto e comecei a viver a vida do meu marido. O que é viver a vida do meu marido? Saber onde ele está, se saiu a que horas, se foi aonde, se o telefone me tocou, não me atendeu por quê, se está com quem. 3 da manhã toca, eu estou mais preocupada em saber se ele está onde, hein? Do que buscar a Deus. E num belo dia, não é? Num belo dia, no 13 e tal da manhã, eu espantei-me da cama e fui espreitar, fui lá ver no estacionamento se o meu marido já tinha chegado, o carro já estava aí embaixo. E eram situações que eu fazia recorrentemente, ficava a ficar hábito. Eu a viver a vida dele, parecia a mãe dele, que nem já a mãe dele, porque aquela hora a mãe dele estava dormindo. Mas eu estava lá a me sacrificar o meu lindo sono e a minha conexão com Deus, preocupada com o meu marido. E Deus falou comigo, pro lado, se ele já chegou ou não, por que você não me busca? Uma voz assim audível, por que você não me busca? Me busca, me adora, que eu vou tirar ele de onde está e vou lhe trazer para casa. Esse é o erro, a falha de muitas de nós. Mesmo já depois da conversão, em vez de nós confiarmos, entregarmos, não é? A nossa vida de verdade na mão de Deus, a nossa relação, meter Deus em primeiro lugar, acabamos de meter o homem, nossos maridos em primeiro lugar, esquecendo Deus. Por isso é que muitos maridos nas relações não mudam. Estão há décadas na mesma relação, o marido continua com a vida de promiscuidade, da rua, de bebedeira, de mais amizades, porque Deus está em último plano. Não, Deus em primeiro lugar. Porque o teu próprio marido também é filho de Deus. Foi feito por Ele. Ele conhece o coração do teu marido. Enquanto você sofre em casa, ele sabe onde ele está, em que roda está, com quem está. Que se ele tocar no coração do teu marido, ele vai sair dali e vir para casa. Mas para isso acontecer, para essa magia acontecer, nós temos que meter Deus em primeiro lugar. Nós temos que adorar Deus. A partir do momento que Deus me chamou a atenção nesse quesito, que eu estava a prestar mais atenção no meu marido, em que em vez de eu lhe buscar à madrugada, eu prestava mais atenção aonde ele está, eu comecei a mudar de atitude. Inclusive, ele me repreendeu porque ele me disse que eu não estava a viver a vida que ele queria que eu vivesse. Eu estava a viver a vida do meu marido, que era cuidar mais de mim, que era ter tempo de qualidade com ele. Assim comigo também, tempo comigo, ir ao cinema. É importante. É importante nós termos o nosso dia de rainha, de princesa, com os nossos parceiros. E nunca estamos sozinhos, ele está sempre conosco. Eu comecei a cuidar mais de mim. Eu comecei a ir tomar um cafezinho sozinha. Eu comecei a ir no cinema sozinha, com a presença dele, foi agradável. Desde aí, não mais mudei.
Porque é para isso que Deus nos chamou, para sermos felizes, para viver o propósito. Não é para não adorar o homem, mas sim a Ele. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração, não o homem. É necessário nos mudarmos para sermos sensíveis ao bom do Espírito Santo. Amém. Pessoal, vocês conseguem aqui ver que nós, assim, estamos em boas mãos. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração desta linda mulher, por dentro e por fora. E Deus sabe o porquê que lhe confiou este programa, este Pó de Fé. Eu acredito piamente que é um canal de transformação para a vida de lares, para a vida de mulheres, para a vida de jovens, crianças, para gerar transformação. Deus não faz nada por acaso. Estamos em boas mãos. Estamos em boas mãos. Uma dica lá em casa, para as mamães que têm filhos. Envolvam os seus filhos na vossa boa educação. Uma vida. E alguns sítios onde eu vou para as minhas filhas dizem assim, uau, elas são especiais. Mas eu já sei o que é que dizem isso, quando da essência, quando da presença do Espírito Santo. As minhas filhas olham comigo. As minhas filhas percebem-se dos meus testemunhos, dos feitos que Deus tem feito na minha vida. Eu partilho com elas histórias. Eu ensino. Temos um momento sempre de um devocional, se é necessário abrirmos a Bíblia, ensinarmos os nossos filhos a ler a Bíblia. Tem coisas, por exemplo, que eu não recebo, de sonhos. Tem coisas, por exemplo, que eu não sonho, mas as minhas filhas sonham, me transmitem. Ensinar os nossos filhos a dormir e acordar e nos contarem os sonhos deles. Os sonhos falam muito. Deus fala muito em sonhos. Tem muita coisa de mal que só não chegou na carne, porque Deus mostrou em sonhos e foram neutralizados. Ter a sensibilidade de ouvir Deus em todos os momentos. Porque Deus, quando quer falar, Ele fala. Então, se nós incentivarmos, sensibilizarmos, ensinarmos desde pequeno aos nossos filhos, não é? Quem é Deus, Ele existe, o que é que Ele faz, e que Ele é o melhor caminho, melhor ainda. Por mais que os nossos filhos cresçam, né? Porque eles têm que crescer, vão voar, não é? E há tentações, exatamente, há tentações na vida, mas eles sabem, eles têm um princípio, eles têm uma essência espiritual. Não, a minha mãe me ensinou isso. Os princípios da minha mãe ensinou isso. Deus é tudo. O melhor caminho é Deus. Então, é necessário, não excluam. É necessário nós envolvermos os nossos filhos. Não, eu oro sozinha, os meus filhos ficam. Não, os meus filhos vêm. Amém. Eles sabem a hora que têm que orar. Por mais que eu não esteja presente, eles vão orar. Se na escola, eles vão orar. Amém. Se em casa, eles vão orar. Amém. Muitas vezes, elas é que me ligam. Mamãe, vamos orar. Mamãe, não desliga o telefone, conexão, mamãe, vamos orar. Amém. E nós oramos. Eu sei o que eu ganho com isso. É maravilhoso. Amém. Façam isso com os filhos. Envolvem eles no manto sagrado da oração. Amém. Porque Deus fala. Amém, 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 amém. Edina, que história, que percurso, sobretudo, que bom e que honra poder testemunhar e ouvir e ver, sobretudo, a mão de Deus em cada detalhe. Edina, o que é que as pessoas podem esperar deste Pó de Fé? Olha, Tunísia, podemos esperar tudo desse Pó de Fé. Visto que nós não estamos a fazer isso para nós estamos a fazer isso para Cristo Jesus, que nos deu a vida. Porque sem Ele não somos nada. Nós vamos ter aqui momentos de lágrimas, momentos de testemunhos, superação. Vamos ter aqui muitas histórias de superação, de fé, de conversão, num cômputo geral, tanto espiritual quanto empresarial. Em suma, vamos ter aqui muitos testemunhos. E mais uma vez eu vos garanto que nós viemos para transformar vida. Amém. Nós viemos para fortificar a vossa fé. Amém. Nós viemos para mostrar que com Deus tudo é possível. Amém. E que o único caminho que nós temos a seguir é mesmo Deus. Yes.
estou numa fase da minha vida que eu considero boa, não é? Em que eu comecei a viver o meu propósito. E tudo isso, graças à obediência e pelo facto de eu aceitar Jesus como meu único Salvador. Então vai ser um programa que promete, estejam aí do outro lado, não é? Que nós contamos convosco. Não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, no YouTube, TikTok, Facebook. Espírito Santo manda e o Senhor obedece. Eu sei que muita gente conhece esse slogan. Sem Deus não somos nada. E assim foi a nossa estreia do primeiro episódio do Pod Fé. Conhecemos aqui a história desta idealizadora, desta mulher de fé que deu sim ao apelo de Cristo para este grande projeto. Projeto para as nações, projeto para as famílias, projeto para os homens e as mulheres de Deus. Portanto, é uma honra ser aqui eu neste primeiro episódio a entrevistá-la, a conhecer um pouco mais da sua história. Fiquei impactada. Deus falou comigo. Eu fiz as minhas anotações e já convido a todos vocês que agora, fielmente, vão se conectar a nós, a estarem sempre com um caderno, uma esferográfica, porque certamente Deus vai falar aos nossos corações. Deus é um Deus de transformação. E Deus quer entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, para que assim como gerou transformação na Edna, também poderá gerar transformação na nossa vida. Este é o Pod Fé, o primeiro episódio. Conhecemos aqui a nossa querida Edna. Vai haver mais episódios, conectem-se. E nos próximos, atenção que é importante dizer isso, que os papéis se vão inverter. Na verdade, o primeiro episódio estive eu aqui a entrevistar, mas nos próximos estará aqui a Edna a entrevistar todas as pessoas, homens e mulheres, a quem Deus colocar no seu coração para sentarem aqui, nesta cadeira, e comprovarem a fidelidade do nosso Deus. Isto é um shalom a todos vocês, e deixa-me dizer que shalom é um termo em hebraico, quer dizer nada em falta, nada fora do lugar e nada quebrado. Portanto, é o que eu desejo a todos vocês que nos assistem, um shalom para as vossas vidas. Esperemos que vocês também possam um dia estar aqui, neste sofá, o sofá da jornada com Deus. Isto é um até já.